Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui de criando o projeto e-commerce, né, utilizando o DDD, ASP.NET Core, a aula 8, né, essa é a aula 8. Nessa aula 8, pessoal, nossas ferramentas que a gente vai utilizar, como a gente tem utilizado nos vídeos passados, é o Microsoft Visual Studio 2019, versão Community, o Microsoft SQL Server Management Studio 18. O nosso objetivo, tasks, né, de hoje seria as melhorias no objeto Application User, vamos dar outras melhorias nele, vamos melhorar também o nosso contexto. Vamos gerar as páginas de gerenciamento de usuários, né? Que a gente está utilizando o Identity. Então, não foi gerada nenhuma página porque a gente está utilizando de dentro do genérico, né? Do Identity mesmo, sem customização nenhuma. Então, a gente vai gerar, né? Todas as páginas relacionadas ao usuário para possíveis customização caso a gente queira, certo? Depois a gente vai dropar a database, vamos executar o migration novamente, certo? E depois a gente vai adequar a criação de usuários customizados. Vamos criar também, melhorar as controles de produto, as views de produto também e customizações de melhoria nas páginas de páginas, na verdade nas páginas de produto, certo? Então vamos começar lá, pessoal. Eu vou pegar o mesmo projeto que a gente fez na aula passada. Aqui, ó, na página aqui do YouTube, ó, tá vendo, pessoal? A aula 7, né? Vamos dar prosseguimento a ela. Aqui, ó, tem o link para baixar o projeto, né? Que vai redirecionar para o GitHub do projeto que a gente fez, né? Na aula passada. E a gente vai prosseguir, a gente vai iniciar esse projeto aula 8 a partir do aula 7 assim por diante. Então, você que está chegando agora no canal, assistindo esse vídeo, tem 7 vídeos anteriores que é muito importante assistir para saber do que a gente está falando nesse vídeo novo no aula 8, né, no caso. Deixa eu mostrar aqui. E aí, aqui no GitHub, ó, só você baixar o aula 7 e aí vai conseguir visualizar, né, na verdade, ver o último projeto que a gente fez e conseguir implementar a partir desse a aula 8. E também já aproveitando que eu estou aqui, ó, no canal do YouTube, também, pessoal, existe aqui, ó, no meu canal, existe a playlist também de todos esses vídeos para que você queira acompanhar a partir do primeiro vídeo, não precisar ficar procurando dentro do canal, é só vir aqui, ó, em ver playlist completa, vai em playlist, ver playlist completa, tá aqui, ó, todos os vídeos que a gente postou dessa série, a nova, Deus da documentação da primeira aula até a última aula, que é a aula 7 agora, e a última aula, a aula 8, essa aula agora, no caso, vai estar aqui no último item aqui, certo? E agora, sem mais demoras, vamos aqui, eu vou colocar o meu Visual Studio 2019 aqui, né, com o mesmo projeto que a gente fez na aula passada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser melhorias no Application e User, né. Deixa eu voltar aqui ao meu Visual Studio. Pessoal, lembrando que essas aulas sim vão ser um pouco maiores que as primeiras aulas, porque essas aqui são aulas um pouco mais complexas, certo? Então vamos lá no Entities, né, projeto Entities, vamos vir aqui no Application e User. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse string daqui, ó. Porque na última aula a gente alterou isso, mas porém a gente não estava utilizando esse cara que nós criamos, com as colunas que nós criamos. Estávamos utilizando, na verdade, o if identity use sem a customizações, certo? Pronto, agora dessa melhoria que a gente fez aqui, tirou esse string que a gente não vai utilizar, agora a gente vai passar pro contexto, né? A gente vai lá no nosso no projeto de infra, vou fechar aqui o entities para não confundir. Vamos no projeto de infra, vamos aqui na pasta configuração e na classe contexto base. Na pasta contexto base, na verdade, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, né, na application user, vou copiar esse cara. Aqui eu vou substituir, ó, aqui em cima, né, onde ele está herdando o identity db context, eu vou substituir para nossa entidade, né, que é a entidade que a gente está utilizando lá no nosso opa, saiu aqui, que a gente está utilizando lá no nossa entity, né. E aqui eu vou alterar também, colocar aqui a identity
Aqui também vou colocar Application User. Aqui embaixo também vai ser a mesma coisa, ó. Aqui, ó, no método onModel_Creating. Aqui também vou colocar o nosso objeto. Por que estou fazendo isso? Porque a gente vai utilizar esse objeto, né, customizado para inserir os usuários. Porque depois vai ter a parte também do endereço, entre outros, né, do usuário em si. Tá. Feito isso agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no projeto Web, certo? Já aproveitando que a gente está mudando o Application User, estamos colocando, vamos no projeto, na classe chamada Startup dentro do projeto Web, na classe chamada Startup, certo? Nela, aqui no método ConfigureService, tem aqui também, ó, o Identity User. Nós também vamos alterar para Application User, né? Eu acho que ele não vai estar aqui, mas só dá um Ctrl ponto, ele vai adicionar também o use dele aqui, ó, e a gente vai poder utilizar, certo? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Pronto. Feito isso agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Já que a gente já está aqui no projeto Application Web, no caso, né? A gente vai gerar também, que seria o nosso terceiro item aqui das nossas tarefas, né? Que é as páginas de gerenciamento de usuário. Para que todos saibam, as páginas de gerenciamento de usuário, elas ficam dentro do Identity, mas elas ficam dentro de uma DLL e a gente não consegue visualizar a página de login, de enviar, de alteração de senha. Por quê? Ela não é precisa, ela é genérica, mas caso a gente precise fazer alterações, que é no nosso caso futuramente a gente vai fazer, então é só a gente adicionar as páginas. Como é que a gente faz isso? Vem aqui no projeto Web, tem uma pasta áreas que a gente criou, certo? E dentro dessa pasta áreas tem o Identity. Aqui a gente vai clicar com o botão direito, vai dar um adicionar, e aqui vai ter aqui vai ter, deixa eu ver onde está, aqui ó, novo item com Scaffold. Então, só clicar aqui, ele vai dar algumas opções para a gente, que é opções de, ó, aqui algumas opções de instalação aqui no botão do lado esquerdo. Aí eu vou aqui até na seção Identity, né, identidade. E eu seleciono Identity e adicionar. Ele vai mostrar agora algumas páginas para mim que eu queira adicionar no projeto. Eu não sei ainda quais as páginas que a gente vamos alterar. De cara vai ser a login, mas não vai ser claro nesse vídeo. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar todas as páginas, certo? Todas as páginas relacionadas ao usuário. A classe contexto, a gente vai utilizar essa classe aqui de contexto, né? Que é a nossa de configuração. Vamos adicionar e vamos aguardar. Pode ser, pessoal, que esse processo aqui dê algum erro. Aí é só fazer novamente, tá? Eu não sei o porquê, motivo. Algumas vezes acontece erro, mas aí você manda fazer de novo e ele gera. Pode ser algum bug mesmo do Visual Studio, da geração. Ainda não entendi o porquê. Vamos aguardar gerar aqui. Pronto, aqui ele já gerou, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu fechar porque ele gerou um arquivo aqui para mostrar que ele gerou. Aqui dentro do Identity agora, ó, se a gente for aqui ver na pasta aqui, Pages, ó, ele já gerou algumas páginas para gente. Dentro da página Account aqui, ó, ele gerou já todas as nossas páginas referente à customização. Por exemplo, login, a página principal para efetuar login no usuário, tá vendo? Ele já gerou aqui a nossa página, que anteriormente ela não existia, né, aqui fisicamente. Ela estava dentro da DLL e aí aqui a gente já alterou, já gerou para a gente poder customizar ela. Então, por exemplo, quer ver, ó? Aqui tem uma mensagem aqui, user local account to login in, né? Eu vou colocar aqui, ó, meu nome. Só para a gente ver que é fácil para alterar depois as páginas do login, caso queira alterar layout e entre outros, certo? Então vou deixar aqui essa mensagem aqui salva, certo? Não vamos mexer em customização neste momento aqui nas páginas. Vamos deixar a customização por último, né, de layout, né? Vamos deixar nosso sistema funcionando em primeiro lugar. Então eu vou fechar aqui a página de login. Certo? Lembrando que ele já gerou todas as nossas páginas que a gente precisa aqui dentro. E agora a gente vai continuar as nossas alterações. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui dentro do projeto Web, ainda na pasta
Views. Na pasta Shared, né, no caso, vamos aqui na pasta Layout e tem a Login Partial. Na Login Partial a gente vai clicar 2 vezes nela aqui. Ela vai abrir aqui, pessoal, tá vendo? Ó? Algum HTML, o HTML responsável por gerenciamento aqui de aparecer, né, lá em cima lá o link para criar uma conta ou então logar, certo? Fazendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar esse cara aqui, ó, porque ele está utilizando o Identity User e não é mais para ele utilizar o Identity User. Eu vou voltar aqui na minha página, na classe Startup, só para pegar, copiar o Application User. Vou colocar aqui, ó, Application User. Deixa eu ver se ele vai contra o ponto. Ele não adicionou a referência, mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou adicionar a referência dele, vou dar um F12 aqui, ó, só para ele cair aqui. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar Entities, copiar só da onde ele está vindo, vou voltar lá na página e vou colar aqui na frente só. Contra ponto. Pronto. Feito isso, pessoal, já está praticamente tudo alterado, né, para a criação do nosso novo usuário, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dropar a base e executar o migration. Na teoria a gente não precisaria dropar a base, era somente executar o migration, mas que nem eu falei na aula passada, como a gente não tem nada na base, nada impede que a gente consiga dropar a base e fazer, na verdade, gerar o migration tudo de novo, exercitar o migration, né, a geração dele. Então eu vou abrir aqui o meu SQL. Enquanto o SQL vai abrindo, o que eu vou fazer? A gente vem aqui na pasta, vamos fechar aqui a pasta da Presentation, né, web. Vamos aqui na pasta Infra, no projeto Infraestrutura, na pasta aqui Migration, vamos deletar, né, o Migration dele, esse, e vamos também deletar o Context Base Model Snapshot, né? Também deletamos. Agora deixa eu ver aqui se meu SQL já abriu. Já abriu, deixa eu só arrastar ele para o meu monitor aqui. Pronto, tá aqui. E aqui tem a nossa base, que é a nossa base DDD e-commerce. Vamos deletar ela, vamos dropar, porque a gente não vai utilizar ela agora. Vamos executar um migration para ele já criar tudo referente ao nosso usuário correto. Porque na videoaula passada ele não criou esse, ele criou somente o sem customização de usuários. Então nessa videoaula a gente vai criar ele o customizado, né, no caso. Então vou vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacote e console. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira aula, né? A aula que a gente gerou migration, que vamos adicionar o migration e dar um update no migration, certo? Então vamos lá. Aqui add migration é esse comando que eu vou utilizar e vou executar ele. Ele vai buildar claramente todo o projeto e ele vai começar a gerar, né, o nosso migration, né, que vai ser executado posteriormente com o nosso comando update context base, né? Vamos aguardar só a geração dele. Uma dica, pessoal, para quem está seguindo essa série e não sabe ainda, não está entrando agora na programação, tenta fazer da mesma forma que eu estou fazendo, certo, pessoal? Copiando devagarzinho, pausando o vídeo, que pode ser que você não entenda tudo nesse momento, mas vai ficar claro mais para frente para que tudo funciona, né? É claro, né, com treinamento a gente aperfeiçoa também algumas coisas que no caso seria na verdade eu errei aqui, ó, pessoal. Aqui, tá vendo em cima aqui projeto padrão? Tem que selecionar o projeto infraestrutura, certo? Que é onde o nosso contexto está. Então vamos executar novamente. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Tem que treinar, né? Tem que tentar fazer e quanto mais a gente tentando fazer, mais a gente vai entendendo algumas coisas que até mesmo no vídeo a gente não entende, né? No caso. Tá, deixa eu ver se ele criou. Ele já criou aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, vou minimizar aqui só para... Vou minimizar aqui, ó, só para mostrar as colunas que ele criou. Quer ver? Vamos na coluna do ASP.NET aqui, ó. É essa aqui que eu quero mostrar. Aqui. Ó, tá vendo que agora ele criou as nossas colunas customizadas que a gente criou, tipo, estado, telefone. Anteriormente ele não tinha criado, pessoal, na aula passada isso, certo? Ele criou aquelas padrão, que é daqui para cima, ó,
do Identity mesmo, e a nossa ele não tinha criado. Então, dessa vez ele criou, deixa eu ver se ele criou nossas tabelas relacionadas de produto e nossa tabela de usuário. Tudo certo, tudo criado. Então, feito isso, a gente vai utilizar agora, vamos executar, né, na verdade, o update, né, database, que é esse comando aqui. Aqui, update database, traço, tal. E dá um enter que ele já começou a executar. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele já está começando a criar a nossa base aqui, certo? Ele já está verificando se existe o banco de dados, se não existe o banco de dados, ele cria o banco de dados. E aí ele vai criando as tabelas e relação de nossas tabelas. Ele demora um pouquinho, mas ele já deve estar terminando. No máximo aqui, dependendo da sua máquina, ele demora 1 minuto, no máximo, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Quando ele dá o done aqui, né? Aí ele finalizou a criação. Ele dá esses valores aqui, pessoal, esses warnings aqui, que ele tá falando que algumas coisas eu tinha que declarar lá na model, mas porém eu não quis declarar, mas não quer dizer que ele impede de criar a base. Ó, done, já foi, ele criou. Deixa eu dar um update aqui, né? Um refresh no banco. Aqui, ó, e-commerce comercial, e-commerce. Vamos ver as tabelas que ele criou aqui. Deixa eu maximizar melhor para todo mundo visualizar melhor. Vou dar um select aqui na tabela de usuários, para ver o que ele criou. Se ele criou as nossas colunas que a gente precisa, né? Customizado. É claro que a gente não vai mexer nessa parte de customização do usuário neste momento, mas a gente vai sim fazer a customização dele, por exemplo, para salvar o CPF, idade, entre outros. Ó, tá vendo? Já criou já o que a gente precisa dele. Então o que a gente vai fazer agora é vir aqui no projeto e vamos executar o projeto em si. Vou fechar isso aqui para não confundir essas páginas, certo? Vou vir aqui, vou selecionar esse projeto aqui como projeto iniciar, né? Definir como projeto iniciar de inicialização, e vou executar minha aplicação. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os testes, né? Que seria adequação e criação do usuário customizado. A gente já adequou, né? Criamos as nossas páginas de usuário, né? Por exemplo, para customização, e vamos criar um usuário para ver se ele já está criando certinho esse usuário no banco, certo? Então, deixa eu voltar aqui para o meu Visual Studio. Ele já está começando a executar aqui. É claro que eu estou no modo console, né? Então, já está começando a executar. Vamos aguardar só a finalização aqui da execução e quando ele abrir a página. Pronto, ele está abrindo a página aqui, ó. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um usuário, né? Vamos ver se ele já vai funcionar, já criar esse usuário no banco, a gente vai conseguir logar nesse usuário. Então, vamos lá. Na teoria tem que funcionar tudo bem, mas pode ser que dê erros, né? E eu não vou cortar caso dê erro, deixar passar tudo, porque estamos simulando aqui um ambiente de trabalho mesmo, na empresa a gente trabalhando, certo? E acontece diversos erros e nem tudo dá certo, né? Conforme esperado. Então, o objetivo desses vídeos é isso, mostrar a realidade, o que acontece, o que não acontece. Muitas das coisas aqui que eu faço no momento do vídeo eu nem tenho testado antes, né? Então, vamos ver se funciona com experiências mesmo do que eu já criei anteriormente, ó. Ele já criou aqui. Se a gente for ver, ó, vamos fazer o login. Vamos aqui no banco de dados, ó, vou dar um select aqui, só para mostrar que ele já criou, tá vendo? Já criou o usuário que eu criei lá, tal. As colunas que a gente, por exemplo, customizou, elas não tem nada por enquanto, certo? Porque a gente vai criar umas telas para customizar ela. Então, vou fechar aqui e vou vir aqui, vou colocar meu usuário, certo? E a gente já viu que ele criou certinho. Eu vim aqui em produtos, que foi o que a gente criou anteriormente, né? Não tem nada por enquanto. Agora, pessoal, olha o detalhe. Eu vou fazer logoff e vou na tela de login novamente, né? Register não, login. Olha o detalhe aqui, ó, que foi aquela alteração que eu fiz, ó, coloquei o meu nome. Então, assim, agora fica mais fácil para a gente alterar a página de login e as outras páginas relacionadas ao usuário. Porém, eu não vou entrar a fundo nesse assunto neste momento, mas vai ter aulas que a gente vai customizar isso, certo? O que a gente vai fazer agora, pessoal,
Vamos melhorar, que aqui é o 7 aqui, né? Já estamos no 7, melhorar melhorias na controle de produto também. Vamos customizar as páginas relacionadas a produtos também, certo? Então vou voltar aqui na página. Pessoal, mesmo que eu estou sendo um pouco rápido na explicação, o ideal é que vocês comecem a pausar, né? No caso, tudo que eu estou falando aqui para vocês verem pouco a pouco, devagar o que eu fui criando aqui, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é vir aqui no web, né, no projeto, na pasta presentation, no projeto web e-commerce, e vou aqui na controller. Na nossa controller, eu vou vir na nossa controller produto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é customizar o método, né, de salvar, e customizar também o método de listagem de produto, certo? Primeira coisa, aqui em si, o que eu vou fazer é criar, bolar uma forma para pegar o usuário logado, certo? Então, para pegar o usuário logado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, vou declarar aqui uma propriedade. Public read online, vai ser user manage, user manage, e aí aqui eu vou colocar application e user, certo? Que é o que a gente está utilizando para o nosso gerenciamento do nosso usuário, que é esse cara aqui, certo? E aqui eu vou colocar aqui, ó, underline, colocar com minúsculo e user, certo? Agora eu vou pegar esse cara aqui, né? Vamos passar ele aqui também no nosso construtor da nossa classe, para injeção de dependência, ela gerenciar esse cara. Vou tirar só o underline daqui. Aí aqui embaixo no construtor eu vou utilizar aqui esse cara de cima, vou colocar ele aqui. E ele vai receber quem? Ele vai receber esse cara aqui do construtor, certo? Vamos colocar ele aqui embaixo. Pronto. Colocamos ele aqui embaixo. Agora, o que eu vou fazer aqui é ir lá no final da página aqui, ó. Vamos criar um método para obter esse usuário logado, certo? Então, vou vir aqui no final da página, criar um método private só para ter acesso aqui dentro. Assim que task, ele vai retornar um string, certo? E aí eu vou colocar retornar ID usuário logado, certo? Não vai ter parâmetros que a gente vai passar. Aqui o que eu vou fazer var id dá um await, né? Aqui underline user manage ponto get user async. Aqui eu vou passar user, nosso usuário logado, e só, pronto. Agora o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou vir aqui e vou dar um return ponto no ID do usuário, certo? Nesse cara aqui. Agora a gente vai utilizar esse método em alguns momentos. Que momento a gente vai utilizar esse método? Na hora de salvar o usuário. Por que na hora de salvar esse usuário? Porque para saber de quem é esse usuário, certo? De quem é esse produto, quem está criando esse produto. Então, quando você criar o produto, a gente vai fazer o seguinte. Certo? Vamos colocar um await aqui. E aqui agora em produto, a gente vai passar o ID user, que vai ser nada mais do que esse cara aqui. Pronto.
acabou. Feito isso aqui, já está finalizada a parte de criação, né? Vamos copiar esse cara aqui, por quê? Porque o produto a ser listado aqui só pode ser o produto do usuário. Ele não pode listar produtos de outros usuários, certo? Que nem, por exemplo, você vai lá no Mercado Livre, você cria um produto para ser vendido. Você não pode listar todos os produtos de todos os usuários. Tem que listar somente os produtos seus, né? Dos produtos que você criou para ser vendidos no portal. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, a gente vai customizar esse método, né? A gente vai criar alguns métodos lá no nosso domínio, na nossa interface. Então a gente vai lá na interface, lá na camada de domínio, né? Vou fechar aqui o projeto Apresentation. Vamos na pasta domain, vamos aqui no projeto domínio, vamos na interface, vamos na pasta interface do produto e vamos entrar na interface aqui. O que a gente vai fazer aqui é criar um método aqui, certo? Lista produtos do usuário, dá um Ctrl ponto porque ele é assim que task, né? Pessoal, por que a gente está fazendo isso aqui na interface do domínio, né? Porque é um método somente customizado, ele não vai ter regras, ele vai fazer um select e join lá. Então a gente vai criar ele aonde? Lá no nosso repositório, né? Ele vai ser implementado no nosso repositório que fica na nossa infra. Então vamos lá no projeto infra, certo? Vamos aqui na nossa pasta repositório. Dentro do nosso repositório tem o repositórios aqui, né, a pasta repositórios, e vamos no repositório produto. Aqui, ó, se você for ver, ele já vai começar a dar um erro aqui, ó, no produto, ó. Então dá um Ctrl ponto, ele vai falar implementar a interface? Sim. Aí você manda ele implementar aqui a interface. Aí ele já gera, né, o método da interface como padrão aqui, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, primeiramente, deixa eu fechar aqui, né? Primeiramente a gente vai criar um construtor, né, para o nosso repositório. Nosso construtor da nossa classe, né? Esse nosso construtor aqui em cima, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um private, né? Vamos criar o acesso ao nosso contexto, né? Read online. Aí nós vamos colocar contexto options, e aí a gente vai passar nosso contexto base aqui, contexto base, vamos dar um Ctrl ponto para ele adicionar a referência do nosso contexto aqui, certo? E aqui eu vou colocar aqui underline Options Builder, certo? Deixa eu tirar esse espaço aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar ele e colocar ele dentro do nosso construtor. Pronto, para a gente conseguir acessar os métodos que tem lá dentro, para a gente conseguir fazer join, entre outros. Aqui eu vou fazer um use. Vou colocar um banco, aí ele vai receber um new context base e o parâmetro que a gente vai passar é o option builder aqui dentro, certo? Para a gente conseguir criar o nosso contexto aqui dentro, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um select aqui, certo? Que esse select ele vai receber o string, o ID do usuário, e vai fazer um join nesse cara, certo? Então vai trazer somente os produtos daquele usuário logado. Então, ponto produto ponto where, não vai ter aqui, né? Então vamos dar o Ctrl ponto para adicionar o link aqui, ó. Adicionei o link e aí aqui a gente vai fazer o where nele, né? P ponto ID usuário, vamos ver se tem aqui, ó, ID usuário igual ao usuário que a gente está passando, certo? Ponto as no tracking,
e ponto toList. Por que, pessoal, eu passo a Snowtrack? Para ele não trazer todas as configurações no caso do nosso identity, né? Ele traz configurações aqui pronto para você já alterar o contexto e só clicar em salvar. Então, como a gente não vai precisar isso na lista, se você colocar o Snowtrack, a consulta fica muito mais leve, certo? Não vou entrar também a fundo aqui a isso, mas é isso que ele faz. Public aqui, coloquei await, então tem que colocar o task aqui, né? O async. Opa, async, pronto. Beleza, o método já está pronto. Agora o que a gente vai fazer é a mesma coisa no projeto application. Vamos lá no projeto application aqui em cima. Vem aqui na interface, vamos na interface do produto em si, né? E vamos criar também essa interface, né? Esse método para ele ficar disponível, né? No nosso projeto. Então, já tem dois métodos que a gente customizou do nosso serviço. Aqui vai ter mais um método aqui que a gente vai customizar, certo? E vamos agora no nosso aqui no nosso Open App, aqui, ó, na pasta App Produto. E aqui ele vai já começar a dar um errinho, quer ver? Isso, pronto, vamos dar um Ctrl ponto. Ele vai implementar a nossa interface que a gente criou lá. Aqui, ó, colocou aqui por último. Eu vou jogar lá em cima para ficar mais fácil, junto com as customizadas, ó. E aí tá aqui. E aí a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente fez nos demais produtos. Primeira coisa, nos demais métodos, né? Async, vamos colocar o async aqui. Aqui eu vou colocar o await. Aqui eu vou utilizar da nossa domain, né? O método que a gente customizou lá, a interface, ponto lista usuários, e aqui eu vou passar o ID do usuário, certo? Agora faltou aqui um await, faltou um return, né? Opa. Pronto. Feito isso, nosso método já está pronto e já está pronto para utilizar lá na nossa controller produto, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá na nossa controller produto, vem aqui na controller produto, a pasta presentation, no projeto web e-commerce e na pasta controllers produto, certo? Aqui a gente já vai começar a utilizar o nosso ponto lista de usuários e vamos passar o parâmetro que é o ID do usuário para ele, certo? Feito isso, agora ele já começou a listar, já vai começar a listar somente os produtos daquele tipo de usuário. Para você ver isso funcionando na prática, é só você criar dois usuários, logar com um, criar uns produtos, logar com outro, criar outros produtos. Aí você vai ver que ele vai dividir. Feito isso agora, a gente vai ir na parte aqui, ó, do create, certo? No método create, vamos alterar algumas coisas. Aqui, ó, eu coloquei edit para ele redirecionar, mas na verdade é método create. Aqui também, se der erro, create, certo? Deixa eu ver os outros. Os outros estão certos, não estão errados os outros. Beleza. Agora a gente vai agora a gente vai na parte da página, né? Nas páginas para fazer as nossas customizações. Então eu vou vir aqui, né, no projeto web também, vou na pasta views, vou na pasta produtos e vou na pasta create. Na pasta create a gente vai customizar, vai deixar algumas coisas que a gente não vai utilizar. Por exemplo, o ID a gente não vai utilizar, então eu vou tirar o ID daqui, certo? Eu vou deixar ele aqui em cima porque ele tem que se manter ainda no nosso HTML, mas de uma forma diferente. Ele não pode aparecer mais na página para o usuário, porque o usuário não precisa nesse momento do ID, né? Então ele vai ficar aqui como type head, não vai aparecer por enquanto. Descrição, nome, a gente vai ter a descrição, a gente vai ter observação também. O valor a gente também vai ter, só que a gente vai colocar um tipo para ele, tipo numérico, certo? Por enquanto a gente vai fazer essas customizações, a gente vai voltar aqui nessa página depois. O estoque a gente vai ter, usuário é o mesmo fato do login. Vamos só recortar essa coluna aqui, ó, né, que é esse input. Vamos tirar essa linha todinha que a gente não vai utilizar. Vamos subir lá em cima, vou colar ela aqui e também vou colocar ele como tipo hide, para ele não aparecer na tela. Tipo hide, certo? Pronto, ele não vai aparecer mais na tela. Agora vamos lá, a gente tinha parado aqui no tipo, deixa eu ver que coluna é essa, estado também, beleza. Aqui, pessoal, nessas aqui, ó, cadastro de
cadastro, né, data de cadastro e data de alteração. Isso aqui o usuário também não precisa ver nesse momento. Então a gente vai deletar essas partes aqui que a gente não vai precisar neste momento, certo? Por exemplo, quer ver, ó, a data de cadastro e a data de alteração, isso é uma regra de negócio, certo? Eu vou deletar elas aqui e aí a nossa página ela ficou da seguinte forma, ó, tá vendo? Ficou somente com os campos que a gente vai querer que o usuário cadastre mesmo. Então, já aproveitando que eu falei de regra de negócio, a gente vai voltar aqui no nosso controller, né? E lembrando que assim, quando a gente cria o produto, ele tem que ter uma data de alteração e uma data de cadastro, né? E assim por diante. Na alteração também tem que ter a data de alteração e não mudar a data de cadastro dele. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso domínio, ó, vou fechar aqui todo o projeto web, vou voltar no nosso domínio, vou vir aqui na pasta Service e vou vir aqui no Service Produto, que tem os nossos métodos customizados para salvar o produto, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui o valor já tem algumas validações, né? Mas, porém, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou vir aqui ó, e vou falar o seguinte: toda vez quando a gente salvar esse produto, ele vai, quando ele conseguir salvar esse produto, ele vai colocar uma data de cadastro, .now, e também ele vai colocar uma data de alteração para ele, certo? Toda vez que ele salvar um novo produto. Então isso aqui só vai acontecer quando ele salvar esse produto, certo? Aí ele já vai preencher. Na alteração desse produto também vai acontecer a mesma coisa, porque quando a gente alterar esse produto, o que ele vai fazer? Ele tem que colocar a data de alteração desse produto, certo? Então, vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz lá. Vou pegar aqui a model e vou colocar uma data alteração, vai receber datetime.now, certo? Do mesmo jeito. Porém, a gente tem que fazer mais uma validação de um campo aqui, que vai ser o campo, na verdade, o campo valor não, quantidade de estoque. Quantidade de estoque, a gente vai querer que ele coloque, para criar um produto, ele vai ter que colocar algum valor nesse produto, certo? Então tem que ser maior que 0, pode ser, né? Um produto, se ele estiver cadastrando pelo menos, né? Então vou copiar aqui, valida propriedade, eu vou colocar inteiro, ponto aqui a nossa propriedade, ponto quantidade de estoque, e aqui também a nossa propriedade, quantidade de estoque. Valida, vou mudar aqui para quantidade de estoque, aqui a gente vai pegar e colocar aqui embaixo do mesmo jeito. E esse cara for verdadeiro. Se todos esses for verdadeiro, nossa regra de negócio, certo? Se todos esses for verdadeiro, ele cria o usuário. E assim também para o aqui embaixo para o update também. Vamos colocar a mesma validação. Pessoal, esse método aqui, esse método e esse a gente criou na segunda aula, se eu não me engano, que a gente estava criando a arquitetura. Então, para vocês entenderem como esse método funciona, tem que ir lá atrás, nos primeiros vídeos, e assistir para entender o funcionamento desse método. Mas são métodos genéricos que eles vão validar as propriedades que a gente precisar. Por exemplo, string, decimal e inteiro, certo? Agora, vou vir aqui e vou adicionar ele também no alteração. Pronto, alteração. Pronto, ele já está aqui. Já fizemos uma regra de negócio para ele, que ele faz as validações aqui, e se tudo tiver conforme o esperado, ele vai e altera o produto. Essa validação ela verifica se o produto é maior que 0, essa aqui também, e essa aqui se você digitou alguma coisa, certo? Então, a gente vai voltar lá de novo o projeto web, depois dessas definições que nós fizemos, certo? Fechar aqui, vou vir aqui, vou fechar o domínio, vamos vir aqui no Presentation, certo? A gente já tinha alterado a parte de criação de produtos, né? Agora a gente vai alterar a parte de... A gente criou o produto, vamos ver se tem alguma alteração para fazer na parte de delete, né? De produto. De delete de produto, pessoal, deixa eu ver se tem... Deixa eu rolar aqui para baixo. Eu acho que vai ter somente essas propriedades aqui, ó, nome e mensagem, que a gente não vai precisar que apareça na tela porque são do objeto customizado. Só isso,
né, na página de detalhes. E aí a gente vai na página de detalhes, não, desculpa, de delete, né? Agora a gente vai na parte de detalhes, né, na página de detalhes aqui. Na página de detalhes, vou deixar o ID, é tudo também, eu vou deixar somente aquelas colunas nome, propriedade e mensagens que são colunas customizadas, né, do objeto genérico lá que retorna a mensagem para a tela. Pronto. Isso aqui a gente não vai mais precisar. Agora a gente vai na Edit, né? Na Edit a gente vai fazer parecido com a coluna, opa, Edit, não, aqui é detalhes. Na Edit a gente vai fazer parecido com o Create, certo? Na Edit a gente vai também, não vamos deixar o ID aparecendo desse produto, certo? Vamos vir aqui e vamos colocar ele aqui como type. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página Create, vou copiar esse cara, né, ó, esses dois. Vamos colocar aqui na Edit, ó, esses dois, certo? Que é o usuário e ID. Aí tira o ID, né? E também vamos tirar o usuário aqui, certo? Que é a coluna usuário para não ficar aparecendo na tela. E aí, quantidade de estoque, descrição, valor, deixa eu ver mais o que, quantidade, data, a data, as datas, pessoal, a gente vai deixar elas aqui, ó, certo? Só que elas vão ser tipo read online, somente leitura. Não vai, o usuário não pode alterar essa data, quem tem que alterar é o negócio do sistema, né? É o sistema, é o core, né, do negócio que tem que alterar as datas. O usuário não pode alterar. Pronto, feito isso agora, a gente vai tirar esses dois campos, propriedade e mensagem, e pronto. Já está pronto, já a nossa página de edição, certo? Agora a gente vai na nossa última página, que é na nossa index, mas a nossa index ela já estava certa, né? A gente já tinha deixado ela praticamente certa. Pronto, feito isso, agora a gente já vai conseguir salvar esse produto e gerenciar esse produto em partes, né? Porque claro que vai faltar algumas coisas que a gente vai fazer nas últimas aulas, que vai ser customização. Então eu vou executar já o projeto por aqui. Pronto, começou a executar. Praticamente, pessoal, isso sem explicar, você consegue fazer em 20, 30 minutos, ou no mínimo, né? Claro, para você que tem mais experiência já em mexer no fonte, mas mais ou menos 20 minutos você consegue fazer todas as alterações que a gente fez. Claro que eu estou explicando, então aí demora um pouco mais o vídeo, né? No caso, acho que 50 minutos esse vídeo vai demorar, mais ou menos isso, certo? Mas o bacana, pessoal, é que essa parte é uma parte bastante técnica, é uma parte que o pessoal tem bastante dificuldade às vezes, porque não vejo muito conteúdo que mostra essa parte. Então vamos vir aqui, ó, em meus produtos, né? E vamos criar um produto já para ver se ele já vai criar, já vai listar o nosso produto e entre outros, ó, nome do produto. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui nome do produto, descrição não precisa, vou colocar um valor aqui 0 e quantidade 0, certo? Lembrando que estado, você não precisa nem selecionar, porque lá no nosso negócio ele fala que um produto ele sempre tem que criar como ativo. Então a gente cria esse produto e aí, ó, tá vendo? Já as validações, ó, quantidade tem que ser maior que 0 e valor tem que ser maior que 0. Então vamos colocar aqui 100 e a quantidade vamos colocar 1 e vamos criar esse produto. São as propriedades que a gente definiu como obrigatórias lá, né? Pronto, ele já criou esse produto, certo? Agora na edição, vamos editar aqui. Editar esse produto, o valor, vamos colocar aqui valor 500, a quantidade vamos colocar 6 e tá vendo, ó, que ele já apareceu a data, ó, que a gente criou, a hora e já está como estado, já está como ativo, certo? E aqui a gente vai colocar alteração de produto, certo? E vou salvar, vou colocar aqui descrição. Descrição, teste não, né? Teste e depois observação teste. Vamos salvar esse produto, certo? Pronto, ele já alterou aqui. Vamos ver aqui no detalhes, ó. A página de detalhes, alteração, descrição, observação, 500. Na parte de detalhes está aparecendo o usuário, ó, mas não precisa aparecer. Então foi até bom que apareceu. A gente vai vir aqui, ó, na parte de cadê? Detalhes, né?
e vamos tirar esse usuário, porque a gente não precisa que apareça esse ID do usuário também, que é um ID totalmente estranho, né, que aparece ali. Então aqui, ó, vamos tirar o ID do usuário, não precisa. Vamos ver se na página de delete tem também esse ID desse usuário, que acredito que tenha também. Aqui, ó, tem também. Então vamos retirar. A gente não vai utilizar ele aqui, né? Tá, pronto. Agora vamos voltar lá para o nosso portal aqui. Opa, aqui. Aqui. E vamos voltar para a lista, né? E vamos criar mais um produto, né? Opa, abri o Chrome aqui. Deixa eu fechar. Pronto. Voltou para a lista. Vamos criar mais um produto teste, né? Só para a gente ver o funcionamento certinho. Produto 2, Desk 2, OBS 2, valor 2, quantidade 2 e vamos criar, certo? Agora, aquele método que a gente fez, no caso, eu vou mostrar aqui o fonte de novo, que foi o vou mostrar o fonte de novo, que foi aquele método que a gente customizou aqui, ó, indo no projeto web, nas controllers, na controller de produto, a gente customizou o primeiro método, que é o que? A gente somente lista os usuários, os produtos daquele usuário, certo? Para diferenciar, certo? Se você cadastrou esse produto, somente você tem que visualizar esse produto, certo? Então, por exemplo, você cadastrou um produto para vender. Se você quiser editar esse produto, é só você que tem que editar, né? Não os outros usuários. Aí, é claro, vai ter uma tela que vai listar todos os produtos à venda, né? E aí, é claro que você vai poder, digamos assim, só visualizar eles, né? Ou comprar esse produto. Então, vamos fazer esse teste para ver se já essa regra de negócio que a gente fez, ela está funcionando. Então, eu vou deslogar aqui com o meu usuário Valdir. Vou criar um outro usuário aqui, ó. Deixa eu ver... Michele. Vamos colocar aqui, @ minha senha. Opa. Vou colocar minha outra senha aqui. E vamos registrar o usuário. Opa, tá diferente. Pronto. Criamos esse novo usuário. Vamos confirmar. Vamos efetuar o login novamente. Aqui. Login. Certo? E aqui, meus produtos. Pode ver que em meus produtos não tem nenhum, porque os produtos a gente cadastrou em outro usuário, certo? Então vamos lá. Novo produto. Vamos colocar aqui. Desk. Observação 10, 20 e vamos criar. E aí, beleza. Produto novo usuário, edit, funcionando tudo normal, certo? Voltar para a lista. Lembrando, pessoal, aqui, ó, tá vendo no cadastro? Eu não deixei a data aparecendo porque a data é quem vai gerenciar o negócio, certo? Mas, porém, olha só o detalhe aqui, ó. Se a gente for em edição, as datas elas estão aparecendo. E ó, aqui na teoria eu fiz a alteração às 11h18, certo? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou vir aqui, né? Vou alterar qualquer coisa aqui do usuário. Aí eu vou colocar aqui Blaster Master. E vou fazer essa alteração novamente, ó. Tá vendo a data de alteração? 11h18, certo? Aqui o valor, que a gente tem que fazer um tratamento para esse valor, que vai ser a aula de customizações, e aí a gente alterou a descrição. Se a gente for em alteração novamente, a gente vai ver a data, ó, que a data de alteração se alterou. Quem está alterando isso? O negócio, a nossa regra de negócio lá. Beleza? Feito isso, pessoal, eu acredito que era isso, né? O proposto dessa aula agora, né? Seria a customização das páginas de CRUD, de produto, e a customização do nosso usuário, né? Que agora ele está criando tudo certinho. As próximas coisas que a gente vai fazer agora, nesse momento, vai ser o que? A página de venda de usuários, venda de produto, customização de usuários e entre outros, que já vai se encaminhando para o final dessa nossa série, certo, pessoal? Como eu faço em todos os projetos, eu passo sempre até
passando todo o fonte que a gente fez, então tem tempo ainda. Vou passar bem rápido no fonte que a gente fez, né? Em todas as alterações que a gente fez, que foram melhorias no objeto Application User, foram melhorias no nosso contexto, geração de páginas de gerenciamento de usuário para possíveis customização, que a gente gerou todas as páginas do Identity relacionadas ao usuário, o drop na tabela, drop na database, né? A execução do migration, a adequação da criação de usuários customizado e a melhoria na controller de produtos, né? E também a gente customizou as páginas relacionadas aos produtos também. Então vou rapidamente aqui passar em tudo que a gente fez, certo? A primeira coisa foi a gente foi lá no nosso Application User, aqui, Application User, que fica lá no nosso projeto Entities. Fomos no nosso Application User e aqui a gente passava um parâmetro aqui que string, nós retiramos esse parâmetro. Depois nós fomos no nosso contexto que fica no nosso projeto Infra, né? E nós alteramos algumas coisas aqui. Alteramos aqui, passamos a passar Application User, aqui a utilizar o Application User e a customização falando quem é o nosso key, né? Quem é a nossa chave da nossa Application User customizado. Feito isso, a gente voltou no projeto web aqui em cima, certo? A gente alterou também a nossa startup, né? Colocamos somente aqui no Add Default Identity, colocamos a nossa classe de usuários, né? Customizada com os campos que a gente precisou, colocamos ela aqui também. Continuando no projeto do web, a gente veio aqui na controller de produto, né? E criamos aqui o nosso para buscar o usuário logado, criamos um método aqui específico aqui embaixo para a gente retornar esse usuário logado, certo? Para a gente posteriormente utilizar esse método aqui, né? No momento para setar no produto quando ele é criado. Então, quando a gente cria o produto, a gente seta o usuário que criou ele para quando você for editar, somente aparecer os seus produtos, alterar preço, diminuir preço daquele produto e entre outros, certo? Nesse momento a gente essa lista não é a lista de produtos à venda, são produtos do usuário, certo? Alteramos aqui também, colocamos para ele retornar para a página de criação caso dê algum problema, certo? No método, agora foi uma das partes mais interessantes aqui, né, que a gente fez nessa aula, que foi aqui no método lista de produtos, né? A gente customizou lista de produtos, certo? Então a gente customizou o método direto na nossa domínio, né? E depois a gente implementou ele lá no nosso interface. Então no domínio a gente criou ele aqui dentro da interface do produto, certo? Criamos o método aqui dentro. Deixa eu deixar esse cara um pouco de lado aqui. Criamos. Depois a gente foi no projeto infraestrutura e criamos também ele no nosso repositório, né? Lembrando que a gente não tinha criado ainda o construtor do nosso repositório, então a gente criamos o nosso construtor, preparamos para ele utilizar os objetos disponíveis lá dentro do nosso contexto. E aqui nós implementamos o nosso método de lista de usuários, que ele faz um where, né, no produto e pega somente os produtos daquele usuário logado, certo? Agora vamos voltar lá na nossa controller, né, no projeto web, na nossa controller produto. Foi isso a alteração que a gente fez até esse momento. E aí, o que a gente fez também foi a geração de todas as páginas do Identity, né, customizadas, né? Então, o que a gente fez? A gente veio aqui, clicou com o botão direito e pediu para o Scaffold gerar todas as páginas do Identity para possível customização. É claro que a gente não vai fazer agora essa customização, mas a gente vai fazer a customização dessas páginas também. Por exemplo, a página de login aqui no caso, eu coloquei o meu nome aqui, ó, só para mostrar como é fácil para depois a gente alterar isso posteriormente. Colocar um layout novo, colocar os campos dos usuários aqui novo e entre outros, certo? Depois disso, pessoal, a gente customizou as últimas páginas, né? A última coisa que a gente fez, que foi a customização das nossas páginas, né? Nossas index aqui de produto. Eu não vou passar uma a uma, né? Mas a gente alterou todas elas. Foi a última coisa que a gente fez, então acho que ainda está mais fresco na nossa mente, que foi a última coisa que a gente fez no vídeo. E pessoal, acredito que é isso. Vou deixar essa aplicação aqui todas, pessoal, todas
aulas que eu faço, o link para baixar é referente àquela aula. Então, no caso, se você pegar a aula 2, só vai ter arquitetura. A aula 3 vai ter implementações dos objetos. A aula 7 vai ter todos os objetos, mas algumas customizações que a gente fez. Agora, essa aula 8, vai ter tudo que a gente fez até o momento, que é essa arquitetura completa aqui. Se você pegar, buildar, referenciar lá, alterar o seu banco no App Setting, né? No caso, aqui, aqui, né, alterar o seu banco, colocar o seu banco, e também lá na infra colocar o seu banco também aqui dentro do contexto, ó. Aqui você já vai conseguir criar ele via migration na sua base de dados aí que você queira pessoal, certo? É isso que a gente fez. Caso tenham alguma dúvida, algum comentário, se deu algum erro diferente, deixe nos comentários que eu sempre visualizo. Pessoal, até a próxima videoaula. Um abraço a todos e obrigado quem acompanhou até o final. Tchau, tchau.